Olá, boa tarde. Uma boa tarde para você. Bandidos usam mangue da Baía de Vitória para acertar contas com rivais. O TN mostrou a morte de um homem que foi assassinado na Maré. Os suspeitos foram presos e um deles confessou o crime. Depressão mata. O TN conta a história da Dona Maria. Depois de uma separação, ela parou de comer, o corpo atrofiou e hoje cedo ela morreu. Nesta edição, vamos saber como ajudar um amigo, um parente que enfrenta o problema. Família de mulher assassinada em Viana não acredita em roubo seguido de morte e tenta encontrar o companheiro da vítima. No momento do crime, ele estava com a mulher, mas desapareceu. Fisiculturista capixaba é encontrado morto em hotel de São Paulo. Flávio Muniz sofreu uma parada cardíaca. Feriado chegando, o TN informa o que funciona no fim de semana folgado. Polícia em busca de outras vítimas do estuprador da moto. Ele agia em Cariacica. 4 mulheres já reconheceram o criminoso. Exames de graça para diagnosticar o diabetes em várias unidades de saúde da Grande Vitória. E diabetes é assunto do quadro Fala Doutor. Não deixe de acompanhar a entrevista ao vivo. Um médico tira dúvidas sobre essa doença silenciosa e mais comum do que muita gente imagina. O TN traz ainda dezenas de oportunidades de emprego. Para conferir o mercado de trabalho capixaba, fique ligado no Tribuna Notícias, primeira edição. Que traz também outras notícias do estado. Aguarde o nosso retorno. Sequestro relâmpago termina em morte. Uma dona de casa foi assassinada com um tiro na cabeça. O companheiro dela foi baleado na perna. A família da mulher não acredita em roubo seguido de morte e levanta suspeitas para o crime. Veja na reportagem de Suzy Faria. A família de Jupiara Oliveira Santos está revoltada e ao mesmo tempo surpresa com a morte dela. A revolta é porque ficou sabendo do assassinato por um vizinho que viu a reportagem ontem à noite na televisão e que contou. A surpresa é que ninguém entendeu por que o companheiro dela, o empresário Eliabide Maria Ramos, não informou aos parentes o que havia acontecido, já que ele também foi vítima. Levou um tiro na perna dos supostos bandidos. Porque não é certo, né? Ele tinha que ter avisado, né? Se ele levou só um tiro na perna, ele tinha que ter saído do hospital e tentado comunicar à família. Que minha mãe não mora tão longe da casa dela. Sentindo muita dor mesmo. Os filhos dela não sabiam, ficaram sabendo agora. Ela tem um menino de 13 e uma menina de 10 anos. Está sendo muito duro. Jupiara era auxiliar de serviços gerais e tinha 2 filhos. Foi morta com um tiro na cabeça. O corpo dela foi encontrado ao lado do veículo onde o casal estava, por volta das 4 horas da tarde de ontem. O carro é do irmão de Eliabide, um policial civil. Na versão apresentada por ele, o casal teria sido sequestrado em Santa Mônica, Vila Velha, e levado para essa região em Caocas, bairro de Viana, que ficaria a uma distância de cerca de 21 quilômetros do local onde eles foram sequestrados. Ali ela, segundo Eliabide, teria sido reconhecida por um dos assaltantes e assassinada por queima de arquivo. Mas ele não esclareceu à polícia por que ficou vivo, já que também viraria testemunha. As contradições e dúvidas sobre o que realmente aconteceu deixam a família desnorteada. Afinal, não conseguiram ouvir a versão do próprio companheiro de Jupiara. A família de Jupiara está indignada com a reação de Eliabide à morte dela. É que além de não ter avisado a família do que aconteceu ontem à tarde, também não chegou a comentar com os policiais que vivia com Jupiara há cerca de 7 anos. Ele, inclusive, teria assumido o filho dela de 10 com registro em cartório como filho dele. E mais, segundo um dos familiares, Jupiara teria sido ameaçada por ele. É que ela comentou uma época que queria se separar e ele disse que isso ele não aceitava. Ela pegou ele com outra mulher, sem ser a mulher do divórcio dele. E eles estavam morando juntos? Ele dormia lá, porque ele queria reconquistá-la, mas dormia lá. Outra dúvida é que a auxiliar de serviços gerais foi morta próximo de onde o companheiro dela tem um sítio. Porque eu sei ele tem um sítio por aquela região mesmo, mas... Então ele conhecia a região? Conhecia, sim. Ele ia muito para lá. De acordo com informações do empresário à polícia, os supostos bandidos, depois de atirarem nos 2, fugiram levando mais de R$2.000 dele, o que configuraria um latrocínio.
não conseguimos contato com o homem baleado nem com a família dele. O mangue do crime, do medo e dos confrontos de traficantes. A polícia descobriu que o local é onde os bandidos resolvem conflitos e a guerra já é declarada. Você viu aqui ontem a morte de um rapaz, ontem pela manhã. Os suspeitos foram presos e um deles confessou o crime. Os 3 menores foram apreendidos no bairro São Pedro V, em Vitória. São acusados de participarem da morte de Gustavo Jesus Oliveira, de 17 anos. Eles foram apreendidos depois da captura de outro adolescente, da mesma idade que a vítima, que assumiu a autoria do crime e entregou os demais. Com frieza, esse menor de 16 anos conta como o rival foi morto. Nós só puxamos o revólver e matou. Vocês eram rivais? Era, nós tinha guerra. Quem nós pegar é aquilo. Na casa de um dos menores, a polícia encontrou a arma utilizada no crime, um revólver calibre 32. O adolescente foi executado em uma ilha localizada no manguezal da Grande São Pedro. 8 pessoas participaram do que seria um passeio, mas 3 delas, incluindo a vítima, teriam se perdido dos demais. Eu ia segurar o remo, entendeu? Mas o remo aí desgovernou, eu não sei remar. Aí a correnteza me trouxe e eles pularam. A corrente separou nós e eles me pediram ajuda, eu pedi ajuda dos moleques. Mas a versão de quem participou do crime é diferente. Nós foi puxar, eles chegaram lá com o facão, nós pode fazer nada, né? Nós matamos. Como é que foi? Foram quantos tiros? Como é que foi? 3 tiros. Uma nas costas, aqui na cabeça, o outro no chão. A versão dos menores que participaram do crime bate exatamente com a realidade apresentada pela polícia, de que com o policiamento da Grande São Pedro, os traficantes estariam utilizando outros meios para resolverem suas rixas. Agora, os confrontos são realizados no meio do mangue. É costumeiro agora para eles se encontrarem nessa região de manguezal, que é conhecido como Ilha do Meio, para poder acertarem as contas, rixa entre bairros diferentes. E não se perdeu nem foi sequestrado, eles se encontraram no local propriamente para ter esse acerto de contas. Segundo a família, Gustavo teria sido morto enquanto pedia socorro a desafetos da época em que vendia drogas. Eu creio que o passado dele condena ele, né, por ele ter feito alguma rixa com outras pessoas de outros bairros. Aí tentaram amenizar. Como ele não desacreditou que não ia fazer nada, ficou calmo, eles acharam que eles estavam abusando. Aí ele demorou de entrar na água para sair, não tinha como também, que a noite tinha que ter até ele. Aí eles atiraram nele por causa disso, que desacreditaram dos rapazes. Mas de acordo com as investigações da Polícia Civil, o rapaz ainda estava envolvido com o tráfico. Até agora tudo indica que foi disputa por tráfico de drogas. Uma gangue enfrentou a outra. Um elemento rival foi executado pelos seus rivais. Foram apreendidos por ato infracional análogo ao artigo 121, parágrafo 2º, incisos 1º e 4º, que é o homicídio qualificado, pelo motivo torpe do tráfico de drogas e pela condição em que ele foi cometido, em que não houve chance de defesa da vítima. Eles serão encaminhados à Vara da Infância e da Juventude, que vai decidir se eles vão continuar apreendidos ou se vão responder em liberdade assistida pela família. A gente já fez a apreensão deles em furtos, pequenos furtos em ônibus, celulares. Depois já fizemos a apreensão desses menores traficando drogas nas esquinas dessas ruas. Já realizamos detenção deles com arma de fogo e agora no homicídio. Onde é que isso vai parar? Infelizmente, a gente não sabe explicar, porque a Polícia Militar está trabalhando arduamente, está aprendendo e infelizmente a gente não vê resultado. Pois é, menores que já foram presos várias vezes e por crimes tão variados. Infelizmente, fica difícil acreditar que, em liberdade, eles serão assistidos pelas famílias. Cabe à justiça decidir que punição eles terão pela frieza de matar. E a nós torcer para que, desta vez, seja tomada uma decisão mais sensata. Em 20 segundos, pedestres precisam atravessar 6 faixas na Avenida Beira-Mar, em Vitória. Esse é o tempo que o sinal de trânsito fica fechado para os carros. Esse é o local onde o Pedro, o nadador de Manaus, morreu atropelado. E a avenida é a mesma, onde Dona Marcélia perdeu o filho esmagado por um ônibus. Nesta semana, atravessar esta faixa de pedestres para trabalhar foi doloroso para Marcélia. A morte do nadador Pedro Nicolas Sena da Silva, de 13 anos, fez a funcionária pública reviver a dor de uma perda que ela teve há 10 anos. O acidente do meu filho foi na Beira-Mar também, porém na Curva do Saldanha, e o tórax dele foi linchado pelo pneu
de um ônibus uns 40 metros e ele morreu de hemorragia de todos os órgãos internos. Para quem precisa atravessar todos os dias a Avenida Beira-Mar, a preocupação é do tamanho dos riscos que ela proporciona. Eu não me sinto segura. Mesmo com o sinal fechado, eu prefiro vigiar os carros na hora de passar. Por quê? Porque eles podem cortar o sinal e passar direto. Por isso que eles não têm responsabilidade. Eles não estão respeitando os pedestres nem nada. A queixa mais frequente de quem atravessa por aqui é o tempo que o sinal fica aberto para os carros. Cronometramos e constatamos que os pedestres têm apenas 20 segundos para atravessar daqui até o outro lado. E se este pedestre tiver problemas com locomoção ou dificuldades para caminhar, este tempo é realmente bem reduzido. Marcélia quase não consegue atravessar dentro do tempo. Mesmo com o sinal sonoro, pode ser observado que o tempo não dá para a gente atravessar as duas pistas na sua totalidade. Quando o sinal está abrindo, a gente ainda está no meio da segunda pista. A Associação dos Moradores de Bento Ferreira defende a colocação de um redutor de velocidade por aqui. Mas se existem os motoristas que são inconsequentes, tem também os pedestres que atravessam com o sinal aberto para os veículos. Um perigo imenso. A discussão entre motoristas e pedestres vai longe. Independente de quem age certo ou errado, o que falta no trânsito hoje em dia é respeito. Os carros não respeitam. E outra coisa, quando o sinal fecha, você tem que esperar todos os carros pararem, não acompanhar o sinal, acompanhar os carros pararem, porque eles passam mesmo e atravessam mesmo o sinal vermelho. Passam no amarelo e no vermelho? No amarelo e no vermelho e não quero nem saber. Ó, a velocidade é altíssima, altíssima. Como pai, eu perdoo. Porque eu pedi a Deus que mudasse minha vida, que eu vou viver de hoje em diante. Fiz um voto com Deus ontem, quando meu filho ainda estava vivo, que vou viver só para falar, para proclamar o nome de Deus onde eu estiver. Mas mesmo assim, ele levou Deus, mas eu continuarei com a promessa que fiz. Então eu perdoo, mas que se ele errou também, que ele pague por isso, para que não aconteça mais. Essas imagens aí foram feitas momentos depois do impacto, né? E o pai do Pedro, do atleta de Manaus, muito emocionado, falando sobre a atitude do motorista, né? Que ele perdoa, mas de qualquer forma, se ele estiver errado por estar em alta velocidade, que ele também seja punido. É isso aí, a gente pede mais uma vez bom senso a motoristas e pedestres. Se não houver respeito mútuo, vamos pagar para ver muitas tragédias no trânsito. E diferente do que foi dito na reportagem pelas pessoas que precisam atravessar a beira-mar, a Prefeitura de Vitória informou que o tempo de 20 segundos do semáforo está no padrão. De qualquer forma, será feito um estudo para a instalação de radares nas avenidas de maior fluxo de veículos. Padrão pode não significar, na prática, o melhor para salvar as vidas, né? Fisiculturista capixaba é encontrado morto em hotel de São Paulo. Flávio Muniz é de Castelo e participaria de uma competição nacional no fim de semana. A família estranhou a falta de notícias do atleta e procurou a federação aqui no estado. Os funcionários do hotel encontraram o corpo ontem, mas, de acordo com a perícia, a morte aconteceu na sexta-feira, dia 8. Os médicos disseram que Flávio teve uma parada cardíaca. Ontem nós mostramos aqui no TN a prisão de um estuprador que agia em Cariacica. 4 jovens identificaram o criminoso. Mas a polícia acredita que mais mulheres tenham sido violentadas. Nós ouvimos outra vítima. A vítima de 16 anos não consegue apagar da memória o dia em que foi estuprada por Gesley Costa Bragança, de 26. Ele já falou, sobe na moto. Aí eu falei, eu não vou subir não. Aí ele sobe na moto com a arma, sempre segurando a arma. Aí teve uma hora que ele botou até a arma na minha cabeça. Aí ele me levou para dentro do mato. Aí começou a fazer tudo que ele queria, fez tudo mesmo. Me deixou lá e falou que se eu olhasse para trás ele ia me matar. Dias depois de cometer o ato, o criminoso ainda ficou perseguindo a menor de moto, a mesma que ele obrigava as vítimas a subirem para serem levadas ao local onde eram violentadas. O tormento só teve fim para ela quando a polícia conseguiu realizar a prisão do suspeito. Gesley, conhecido como maníaco de Padre Gabriel, já que trazia todas as vítimas para o bairro, utilizava esse terreno abandonado como espaço
espaço para cometer os estupros. O local fica bem escondido e sem casas ao redor. Era aqui, de acordo com o depoimento das meninas à polícia, que ele violentava todas elas da mesma forma. Quanto mais vítimas comparecerem que denunciarem, maior o tempo da pena dele de prisão. Então a gente reforça o pedido para que, se tiver alguma vítima que não denunciou e reconheceu ele na reportagem, que compareça aqui à DEAN e faça a denúncia. No local, nós encontramos peças de roupas masculinas e femininas. Até agora, 4 vítimas, sendo 2 menores, identificaram Gesley. Essa vendedora de 20 anos também foi uma delas. Eu me recusei a subir na moto, aí ele me puxou pelo cabelo e me jogou em cima da moto. Só que aí acabou acontecendo o que aconteceu. O tio de uma outra menor de 17 anos ficou cara a cara com o suspeito. E ele bateu muito nela. Bateu, estuprou, fez de tudo com ela. Ela estava vindo da igreja. Ele acabou com a família. Acabou com a família. Exame de AIDS, exame de tudo a menina fez. Acabou com a menina. É isso aí, mulheres. Coragem. Como disse a delegada, só assim, com muitas denúncias, esse covarde pode mofar na cadeia. Emprego. Restaurante em Vila Velha seleciona ajudante de cozinha, ajudante de limpeza e garçom. Horário de trabalho das 4 da tarde à meia-noite na Praia da Costa. Leve o seu currículo na portaria do Hotel Passárgada, na Avenida da Praia, Gil Veloso, ou mande para rogeria.am@bol.com.br. Bom, a nossa equipe de reportagem viveu hoje uma situação muito triste. Nesta semana, nós recebemos um e-mail pedindo ajuda para divulgar a situação da Maria, uma mulher em depressão profunda. A filha e a sobrinha contavam que o problema era tão grave que Maria corria risco de morrer. Infelizmente, foi o que aconteceu pouco antes da nossa equipe chegar à casa da família. Esta na foto é Maria, uma mulher que aparentava ser sempre sorridente, saudável e que adorava festas. Toda a alegria de Maria foi dando espaço à tristeza. Após ter alguns problemas pessoais, ela entrou em depressão. A doença transformou a dona de casa de 51 anos nesta outra mulher, fraca, doente e debilitada. Depois que ela casou, né, com uma pessoa aí que eu não conheço ele, que ela ficou desse jeito. Ela casou, depois o cara se separou dela, não sei qual era a convivência dos dois dentro de casa, e ela ficou desse jeito depois que se separaram. Coisa de um mês para ela ficar de uns 60, 70 quilos para 20 quilos. A nossa equipe recebeu um e-mail da Jéssica pedindo ajuda para conseguir um local para internar Maria. Hoje, a gente veio até aqui para entrar nessa luta junto com os familiares. Mas, infelizmente, ontem à noite, Maria não resistiu e morreu. Carla tentou de todas as formas que podia salvar a vida da mãe. Estou muito abalada, estou muito triste, viu? Por ter perdido a minha mãe. Que eu perdi na minha vida, uma parte da minha vida que foi minha mãe. Isso é muito difícil. Sem poder contar com a ajuda dos serviços voltados para a saúde em Cariacica, a Jéssica, que é prima da Maria, fez uma publicação nas redes sociais pedindo doações. Ela era uma pessoa muito alegre que ajudou muitas pessoas. Ela acordava às vezes 3 horas da manhã, ia para o PA para pegar ficha para as pessoas se consultarem. E muitas pessoas que ela fez isso nem chegaram a se comover para ajudar ela. Então, era uma pessoa que era alegre, era divertida, e acontecer isso com ela foi muito triste pra gente, foi um baque, né? A gente já esperava pelo que ela estava, mas nunca achava que pudesse acontecer, né? A gente ainda pensava em salvar ela, como ela nos últimos tempos queria. Ela falava que ela ia comer, que ela não queria ir para o hospital, que ela ia melhorar, que ela ia tomar banho. Logo que minha mãe entrou em depressão, ela ficou lá durante 2 meses lá no Adalto Botelho, internada. Eles fizeram todos os exames dela, fizeram exame de AIDS, de tudo, ela não tinha nada. Então, deram alta para ela, ficou 2 meses internada lá. Não tinha médico nenhum para poder fazer acompanhamento para minha mãe, dentro de casa, domiciliar. Então, ontem, como era o último dia dela, que a gente conseguiu, que a Secretaria de Saúde foi lá, entendeu? E a gente conseguiu, foram lá para visitar ela. E ontem que, infelizmente, minha mãe faleceu. Quando chegou no PA, ela faleceu.
Gente, é muito triste a gente mostrar uma situação dessa, né? Ou seja, ela conseguiu ajuda na véspera da morte dela, né? É difícil mesmo. A Secretaria de Saúde de Cariacica disse que vai apurar o que aconteceu para depois falar sobre o assunto. A Tainá, assim que saiu da casa da família, conversou com um psiquiatra sobre o caso. Tem pacientes que em pouquíssimo tempo, coisa de 1, 2, 3 dias, vão evoluir de uma forma muito grave. Então depende muito do como o quadro clínico se apresenta, se é de uma forma mais severa ou de uma forma mais branda. A principal característica é a perda de interesse nas atividades diárias, que a pessoa fazia normalmente, ela passa a não conseguir fazer. Mas não conseguir fazer é não conseguir fazer mesmo, é não sair de casa, não fazer as atividades mais básicas, que seja até se alimentar, escovar os dentes, levantar da cama. E ela começa a ter uma perda de força muscular muito grande também, porque ela não consegue, fisicamente, ela altera o estado mental e o estado físico. O que deve ser feito quando uma pessoa está com depressão? Então, os medicamentos melhoraram muito, né, totalmente. Então, os efeitos colaterais hoje dos medicamentos são muito pequenos. Então, não compensa hoje a pessoa não tratar. É tratada pela vida inteira e é muito importante também isso em relação às pessoas que convivem com esse paciente, observarem e opinarem a respeito do estado dele. Porque, às vezes, o paciente está envolvido na própria doença e ele não consegue visualizar. É como disse o médico, é uma doença, precisa de tratamento e a busca tem que ser rápida, né? Bom, véspera de feriado, é bom se apressar. Bancos e repartições públicas não abrem amanhã. Os supermercados vão funcionar de 8 da manhã às 6 da tarde. Sábado, funcionamento normal. O Polo de Confecções da Glória abre amanhã de 9 da manhã às 6 da tarde. Sábado, de 9 às 4. As lojas de shoppings abrem no feriado a partir de 3 da tarde. No Boulevard Shopping, em Vila Velha, o funcionamento começa 1 da tarde. No sábado, tudo normal. Véspera de feriado, quinta-feira, 14 de novembro. Veja os destaques do jornal A Tribuna. Os bairros com mais vagas de emprego hoje na Grande Vitória. Aqui na foto principal, Vasco volta à zona da morte. Flamengo brinca com fogo. Dona de casa é sequestrada em Vila Velha e assassinada a tiro. Mulher tira foto pelada, manda para outros homens e é espancada pelo marido. Feriadão com descontos de até 50% em celulares, TVs e tablets. Pôster do Cruzeiro, campeão brasileiro. E você também vai ler em A Tribuna. No AT2, sambista contra as preguiçosas. Mensaleiros têm de ir já para a cadeia, decide STF. E no Sobre Rodas, conforto e segurança a bordo. Policial que fez o vídeo do tenente-coronel em blitz presta depoimento de forma voluntária. Felipe Chicarino. O depoimento do policial demorou cerca de 1h30. Ele foi o policial que gravou as imagens do tenente-coronel cometendo abuso de autoridade no momento da abordagem. O militar procurou a Delegacia de Delitos de Trânsito de forma voluntária, com medo de futuras represálias dentro da corporação. Para o delegado Fabiano Contarato, ele disse que naquele momento a equipe não sabia que se tratava de um oficial da PM e que a conduta foi padrão, como deve acontecer durante uma abordagem. Ele chega bem devagar, sem muitos sintomas e, de repente, o estrago está feito. O Fala Doutor de hoje é sobre o diabetes, uma doença silenciosa, muito perigosa e mais comum do que muita gente imagina. Jair descobriu que é diabético bem cedo. Desde os 3 anos eu adquiri a diabetes. A partir de então, ele precisou tomar alguns cuidados com a saúde. Faço todos os exames, todos os testes com frequência, cuido da alimentação e a medicação mais exata possível. Nada disso o impediu de ter uma vida normal. A maturidade tudo chega com mais qualidade, né? Então eu descobri que se eu tivesse que viver muito, para poder viver muito, eu precisaria de ter controle total do problema. Essa é a mesma situação de 370 milhões de pessoas no mundo, segundo a Federação Internacional do Diabetes. Só que metade dessas pessoas não sabem que têm a doença. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de viver sem complicações. Uma doença desagradável por ser traiçoeira.
É uma doença que não apresenta sintomas, não dá sintomas significativos. Então a pessoa tem dificuldade em acreditar na gravidade da doença. E ela evolui com complicações crônicas, tanto para o lado cardiovascular, quanto para os rins, quanto para a visão, quanto para as terminações nervosas. Existem 2 tipos de diabetes. Jair tem o tipo 1, porém a mais comum é a do tipo 2, que representa 90% dos casos. Existe o diabetes tipo 1, que é uma forma mais rara de acontecer, mas está presente, em torno de 10% dos diabéticos, e é uma caracterizada pela deficiência, falta absoluta da insulina. Há um processo inflamatório no pâncreas e para a produção de insulina. Esse indivíduo vai ter que tomar insulina desde o diagnóstico o resto da vida. É uma reposição, além dos cuidados que vai ter que apresentar. Mas a forma mais frequente de diabetes é o diabetes tipo 2. É um tipo de diabetes mais comum em obesos, pessoas que ganham excesso de peso. É um diabetes caracterizado principalmente pela presença de insulina, mas pela deficiência de ação. Ela não consegue ter uma eficácia de atuação. Seja qual for o tipo, o importante é se cuidar. E para servir de alerta, a data 14 de novembro foi escolhida como o Dia Mundial do Diabetes. O principal remédio é uma mudança de estilo de vida. O paciente tem que ter uma qualidade de vida melhor. E essa melhor qualidade de vida inclui uma alimentação equilibrada, não é regime de passar fome, é orientação, é disciplina nutricional. A prática de uma atividade física, porque a atividade física aumenta a sensibilidade da insulina. Cuidar, a única palavra que tem é cuidar. Exercício, alimentação saudável e exercício, não tem outra. É isso aí, a fórmula da saúde. Muita gente acredita que é só evitar o excesso de açúcar e tudo bem. É claro que é um passo importante, mas também é preciso deixar claro que o açúcar não está presente apenas nos doces. Quem vai tirar nossas dúvidas é a médica Nádia Klein. Boa tarde, seja bem-vinda aqui com a gente. Bom, então não está só nos doces. Sim. O açúcar. Onde mais? Praticamente tudo que a gente come tem glicose, né? Com exceção das folhas verdes, né? E algumas carnes, mas se tiver um pouquinho de gordura também vai ter glicose. Então, na nossa alimentação diária, praticamente tudo que a gente come tem glicose. Mas isso não é ruim. Lembrar que a glicose é como se fosse a gasolina do carro, né? O nosso corpo precisa de glicose. O que acontece no diabetes é uma descompensação. Você tem a ingesta de glicose, como todo mundo tem, mas a insulina, que é quem é responsável pela distribuição da glicose pelo organismo, ela ou não trabalha de forma eficaz ou está em deficiência. Mas só vai desenvolver o diabetes, então, quem tem isso? Ou se a pessoa comer demais doce, ela também pode desenvolver? Não. Tanto diabetes tipo 1 quanto diabetes tipo 2 são doenças com origem genética, né? Então, você herda essa tendência a ter o diabetes, seja o tipo 1, seja o tipo 2. No caso do tipo 1, o organismo desenvolve anticorpos contra o pâncreas, como se o pâncreas fosse uma doença ou uma gripe. E os anticorpos combatem o pâncreas e isso faz com que o pâncreas não produza insulina, acumulando a glicose no sangue. No caso do tipo 2, apesar dele ser uma doença genética, ele é uma doença prevenível, ou seja, se você tiver uma boa alimentação, fizer atividade física, tentar manter o peso, ele não se desenvolve. Mas você comer doce demais, se não tiver genética, você não desenvolve diabetes. E nesse Dia Mundial de Diabetes, que a gente viu aí no Fala Doutor, o que você diria para as pessoas? A gente tem mais o que comemorar ou não? A gente tem muito a comemorar, por um lado, e ao mesmo tempo a gente tem muito a refletir. O ano de 2012 e o de 2013, esse Dia Mundial do Diabetes, está focado na prevenção. Então, para a gente prevenir o diabetes, o que a gente precisa ter cuidado? Com a alimentação. Então, não é só tirar os doces, a gente precisa ter uma alimentação rica em fibras, com menor quantidade possível de gordura, uma boa hidratação, né? Beber bastante água e atividade física, porque assim como disse o Dr. Albermar, ele melhora muito a utilização da insulina. E a gente, ao mesmo tempo, não tem muito o que comemorar, porque infelizmente a população está cada vez mais obesa. Então, por mais que haja informação, a população está cada vez mais obesa. Mas o tratamento do diabetes está cada vez mais amplo e mais fácil. Então, quando o paciente descobre o diabetes, conviver com a doença está muito mais fácil do que era antes.
Mas a prevenção tem que ser a chave dessa doença. Pois é, nós agradecemos a sua participação e falando em prevenção, hoje várias unidades de saúde estão oferecendo de graça o exame. Então, assim, quem tem dúvida ou não deve procurar para fazer isso. Isso. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Não adiantou colocar crianças na rua, carros, ferramentas para atrapalhar o trabalho da polícia. O crack foi apreendido e são R$13 mil a menos na contabilidade do tráfico em Vila Velha. Mais de R$13 mil de prejuízo para os traficantes de Divino Espírito Santo. Esse foi o saldo da apreensão realizada pelo grupo de abordagem na rua São Gabriel, mais conhecida como Beco da Facada. Ao todo, 1.360 pedras de crack foram encontradas em um terreno baldio. O bairro Divino Espírito Santo, em Vila Velha, é constantemente patrulhado pela polícia. O local onde a apreensão foi feita é conhecido pelo intenso tráfico de drogas e prostituição. Mesmo com policiamento constante, a recepção dos moradores da região à polícia não é das melhores. Populares fazem de tudo para impedir que o trabalho da polícia seja realizado. Toda vez que a gente entra na rua, por ser uma rua estreita, entra na rua para poder fazer as abordagens, eles botam crianças na rua, eles botam bicicleta no meio da rua e dificulta o trabalho da polícia. Os próprios moradores? Os próprios moradores. Não gostam de ter a polícia por perto ali, não gostam do policiamento. Exatamente, eles são totalmente contra a viatura fazer patrulhamento e abordagem no local. Em instantes, idoso cai na promessa de sexo fácil e acaba espancado. A gente volta bem rapidinho agora, 12h30. Idoso é atraído com promessa de sexo fácil e acaba espancado no interior do estado. 7 pessoas foram presas em Boa Esperança, entre elas uma grávida de 15 anos. O grupo é acusado de espancar o homem de 72 anos. Ele foi atraído por 2 adolescentes com promessa de manter relações sexuais, mas caiu numa emboscada e perdeu R$ 1.300 em dinheiro. Uma das jovens, que serviu como isca, confessou e denunciou o restante da gangue. Durante o cumprimento dos mandados, foram encontradas 110 pedras de crack em uma das residências. Tchau, pessoal. Boa tarde, fique agora com Ronda Geral.